Boa tarde. Vocês acreditam que eu estava gravando no final o vídeo e não sei o que aconteceu que não deu certo, então eu vou gravar tudo de novo. Eu estou recebendo muitas perguntas dos pais que estão me chamando, me procurando pela primeira vez. Afinal, o que é essa pediatria integrativa que a gente tem feito, né? Essa abordagem integrativa da criança? É uma pediatria, gente, que ela é, como o próprio nome diz, integrativa, individualizada para o caso de cada criança. Então, por exemplo, chega uma criança aqui com quadro de insônia, de ansiedade, e aí as mães que vêm aqui, os pais sabem que a gente faz uma anamnese minuciosa para conhecer a rotina dessa criança, para conhecer como é a rotina alimentar, como é a rotina de sono, como está a exposição de telas, como é que está o relacionamento dentro de casa entre os pais, né? Se tem pais e mães, como é que está a convivência dessa família. E a partir daí a gente vai tentando achar os probleminhas que estão acontecendo na vida dessa criança para a gente tentar fazer uma abordagem. Muitas vezes a gente precisa de ajuda de outros profissionais. Eu, por exemplo, trabalho muito com nutricionistas materno-infantis, seja nas minhas crianças neurotípicas, ou que é a Nutri Suziane, ou nas minhas crianças com autismo, TDAH, síndrome de Down, que no caso é o Nutri Vitor, tá? Porque a gente sabe hoje que o pilar número 1 do tratamento integrativo chama-se a alimentação adequada. É a etapa número 1 para se limpar o terreno biológico da criança. No segundo momento, quando eu vejo necessidade, se os pais nunca mais fizerem exame na criança, eu solicito exames laboratoriais, que aí tem uma visão realmente mais ampla, não é um simples hemograma, fezes, urina. Os pais às vezes até dizem, nossa, doutora, é muito exame, né? Realmente são bastantes exames, porque a gente precisa conhecer como é que tá a máquina, como é que tá o corpo dessa criança. Então eu peço hemograma, ferritina, zinco, selênio, vitamina B12. Eu peço, às vezes, nível de cortisol, quando a criança chega aqui com ansiedade. Então, depende também da queixa clínica que eu encontro aqui no consultório. Nem todas as crianças vão coletar o mesmo exame. Por quê? Porque é uma visão integrativa e individualizada de tratamento, tá? Por exemplo, eu atendi uma criança hoje com atraso no desenvolvimento e que tinha quadro clássico de disbiose intestinal. Então, eu vou pedir, por exemplo, um coprológico funcional de fezes para eu poder entender o que é que está acontecendo no intestino dessa criança. Depois disso, eu começo a abordagem integrativa, em que eu tento achar, junto das queixas clínicas e na avaliação laboratorial, se há alguma deficiência nutricional, e aí começo a trabalhar direitinho com a suplementação dessa criança, tá? É um tratamento, é um acompanhamento que eu sempre falo com os pais, querem embarcar comigo? Então vamos, porque ele dá mais trabalho. Corrigir hábitos de vida de uma criança que não está dormindo bem, que não está se alimentando bem, é mais difícil, né, gente, do que a gente, de repente, tapar o sol com a peneira e dizer, ok, meu filho tá dormindo meia-noite, ok, meu filho tá seletivo, ele tá ansioso, ele não tá acompanhando bem a escola, tudo bem, vamos empurrando com a barriga. Vamos ser sinceros, é muito mais trabalhoso. Então, a gente tenta corrigir isso, tenta rever toda a rotina da criança, e aí eu começo a trabalhar com as suplementações para tentar melhorar cada caso da criança. Ou seja, tem muitas crianças que chegam aqui, doutor, eu soube que o fulaninho, que é outra criança, tá fazendo metil B12 para melhorar o atraso de fala, ou tá fazendo um polivitamínico para melhorar a suplementação. E tem gente, que eu fiquei sabendo no grupo de mães, que até tenta repetir a mesma receita do colega. Isso, gente, inclusive é muito grave, porque nenhuma criança minha que eu garanto para vocês não tem a mesma receita que a outra, tá? Por quê? Porque a dosagem, por exemplo, de um zinco que eu passo para a criança X é diferente da dosagem de zinco que eu passo para a criança Y. Uma criança pode ter anemia, eu preciso repor um ferro, que a outra criança não precisa. Vocês estão entendendo? Então, é uma medicina muito individualizada, portanto, ela é mais trabalhosa, tanto para o profissional quanto para a família. Então, quem chega aqui no consultório, eu digo, gente, estão preparados?
vamos abraçar essa causa, vamos começar o tratamento individualizado. Não é fácil, mas o resultado eu garanto que é muito melhor. Depois de mais ou menos uns 3 meses, quando eu peço para retornar, eu vejo crianças que recuperaram qualidade de sono, crianças que por conta de uma anemia, de uma deficiência de zinco, não estavam se alimentando bem, depois a gente fez a reposição, está se alimentando melhor e consequentemente está menos irritada. Crianças que tinham um quadro de constipação, iniciamos um probiótico, iniciamos mais fibra na alimentação e ela está menos constipada, sentindo menos dor e, consequentemente, dormindo bem. Então, vocês entendem que é integrativo. Você conserta uma coisa aqui, você vai ver resultado também em outra questão da vida da criança, tá? Então, por isso que eu digo, hoje eu não consigo me ver fazendo um outro tipo de medicina, eu confesso para vocês. Então, para mim, por exemplo, eu recebi uma criança hoje que, de um outro profissional, a doutora falou que aqui que o exame estava todo bem, todo ok. E aí a gente surpreende uma anemia, a gente surpreendeu, eu vi também a vitamina D lá embaixo, né? Então a gente precisa fazer essa correção para a gente ver um resultado melhor para a criança, tá? E não só a gente se satisfazer em tratar doenças. O objetivo da medicina integrativa, e aí eu vou ler para vocês uma aula que eu assisti ontem, é muito, muito legal. É o quê? Limpar o ambiente que a criança vive, contribuir para uma dieta melhor, corrigir disfunções intestinais, tentar achar parasitas, fungos, bactérias, alergias, intolerâncias, realizar exames laboratoriais e trabalhar em cima com a suplementação em cima desses exames. Por quê? Porque o objetivo final, eu acho que de todos nós profissionais, tá lindo, se restringe a essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Tá longo já, eu já vou finalizar. Que toda criança tem dentro dela o potencial para ser uma ótima criança. E é nosso trabalho criar um mundo onde esse potencial possa florescer. Então, eu digo assim, a gente sempre tem que se satisfazer, não com mediano, mas ajudar os pais a proporcionar o máximo de potencial possível na saúde das crianças, né? Então, é esse que é o objetivo da pediatria integrativa, tá bom? Um abraço e agora partiu casinha.